Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo. Hoje tudo do que tá rolando na mídia, depois da classificação do São Paulo para a semifinal do Paulistão. Vamos conferir o que o Neto tá falando. O Capelanes, que decidiu zoar demais o time do São Paulo e acabou se dando muito mal. Vamos ver o que ele tem a dizer aí agora. E também muito mais, né, do que a mídia está falando dessa super vitória do São Paulo. O São Paulo tá voando demais. Então, sem mais delongas, bora conferir tudo do vídeo de hoje. Vamos lá. E o São Paulo também garantiu vaga na semifinal do Paulistão depois de vencer o Bragantino fora de casa. Marcelo Rosenberg conta a história do jogo pra gente. Esta é a imagem que melhor simboliza a sintonia entre um time e sua torcida. Neste caso, a comemoração são paulina para a semifinal do Paulistão após a vitória sobre o Bragantino, até então o único invicto do campeonato. E a gente se comportou bem. O time jogou com muita personalidade, com muita coragem. Tive ocasiões claras. Foi uma batalha. Vaga tricolor garantida e a pergunta inevitável. O que mudou neste time que começou o ano desacreditado, para muitos inclusive candidato ao rebaixamento, e agora está a 7 jogos sem perder? E o principal motivo, eu acho que é o caráter de cada um aqui do elenco, né? Porque a gente tinha duas opções: ou a gente se apoiaria nos nossos fracassos, a gente se apoiaria na crise política, usava isso como desculpa, ou a gente viraria a chave. Nós começamos o ano com um jogo ruim contra o Mirassol e isso acabou gerando uma desconfiança, mas nós sabíamos o quanto a gente era capaz de evoluir, de melhorar e de buscar. E tínhamos 6 dias apenas de treinamento e a gente foi buscando, acho que cada jogo que se passava a gente evoluía, crescia como equipe, individualmente também, então isso foi muito importante. No Bragantino, a derrota ficou em segundo plano diante desta declaração do zagueiro Gustavo Marques em relação à arbitragem de Daiane Muniz. Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Era um sonho da gente chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Alguns minutos depois, Gustavo passou pela zona mista e deu uma nova declaração. Estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisa que não deveria naquele momento para a Daniela. Eu fui ali no vestiário dela, pedi ela perdão para a assistente dela também. Tô mal, tô triste, a minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou, então tô aqui para pedir perdão. Em nota, o Bragantino reforçou o pedido de desculpas a todas as mulheres e a Daiane Muniz e prometeu punir o jogador nos próximos dias. A Federação Paulista de Futebol também emitiu uma nota citando que a declaração do jogador Gustavo Marques reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. Reforçou o apoio a Daiane e a todas as mulheres que atuam no futebol. Olha, foi muito bacana da Federação Paulista imediatamente escrever um texto desse, se posicionar com relação a isso. O Gustavo foi muito infeliz com essa frase dele, cabeça quente, falou besteira. Só que eu acho que, assim, teve uma coisa bacana nisso tudo, dele ir à frente ali, nos microfones, da mesma forma que ele falou essa frase infeliz, completamente, né, esse machismo enraizado, ele foi lá e pediu desculpas. Então, eu acho que isso já é um movimento, isso já é uma mudança dentro do esporte, né? Antigamente, ninguém falava nessa possibilidade de pedir desculpas. Deixa isso pra lá porque é assim mesmo. O esporte é assim mesmo. Esse lado masculino, ele existe. É assim que tem que ser. Agora não. Ele foi lá, né? A mãe dele se posicionou, a mulher dele se posicionou e eu achei legal do Gustavo ter procurado os microfones para pedir desculpas, ter entrado no vestiário para falar com a Daiane e pedir desculpa olho no olho, não apenas pelos microfones e pela televisão. Então acho que essa já é uma postura que mostra o quê? Mudança, atitude. É assim que tem que ser e é isso que a gente quer. Eu faço minhas as suas palavras, não tenho absolutamente nada a acrescentar. Acho que as pessoas erram, os seres humanos erram e quando pedem desculpa da maneira como o Gustavo pediu. E olha,
muito mais interessante. Você sabe que eu não sou afeito à rede social, eu não suporto rede social, mas muita gente usa a rede social para ganhar engajamento, para querer participar de alguma coisa que aconteceu dentro do mundo real, que é o mundo real do jogo do São Paulo contra a equipe do Red Bull Bragantino, da fala do Gustavo infeliz, para poder ganhar engajamento. E aí não é legal. O Gustavo erra e ele vai na árbitra, ele errou, ele erra com ela e ele vai na árbitra, olho no olho e pede desculpa. Ele vem a público e pede desculpa. Então é isso que eu gostaria que acontecesse mais vezes. Eu gosto da ideia de que as pessoas não são perfeitas, nós não somos perfeitos, nós vamos errar. A gente tem que ter a capacidade de poder errar, se desculpar e verdadeiramente processar o erro para que ele não se repita. Agora, as pessoas, e eu não suporto, eu tenho pavor de rede social, porque eu acho o seguinte, eu acho que o cara se locupleta, o influencer, a influencer, eles se locupletam destas situações para poderem ficar ganhando engajamento em relação àquilo que o Gustavo fez de infeliz. O rapaz veio aqui, foi infeliz, ele tomou atitude, ele foi no vestiário, ele veio a público, ele pediu desculpa. E tá tudo bem. E aí há um engajamento. É aquela coisa, apaga a frase? Não. Não, claro que não. Não vai apagar a frase. Não. Apaga o desconforto? Não apaga o desconforto. Mais uma vez se mostra o quê? Traz à tona esse machismo enraizado que existe na nossa sociedade. Esse machismo, ele tá em várias partes da sociedade o tempo inteiro. Isso pra mulher, a mulher lida com esse machismo já desde que ela é pequenininha, escutando frases, brincadeiras e tudo. Então, quando você vê um movimento desse, do atleta ir pedir desculpas... E cobrado pela esposa e pela mãe, então, né? Exatamente, cobrado são duas pessoas importantes da vida dele. Não, eu tô falando, falar. Não, eu fui cobrar, minha mãe me xingou e minha esposa me xingou, as duas me xingaram. Eu acho que isso mostra, sabe o quê? Esse movimento de mudança, esse movimento de que, cara, eu errei, olha a besteira que eu falei. Gente, desculpa, eu falei essa besteira e não é isso. E todo esse movimento que gera uma mudança, gera o quê? A conscientização. Isso é mais importante. Esse é mais importante. Isso é mais importante até do mais que o próprio importante, erro. entendeu? Esse movimento para que novos erros não aconteçam. Não aconteçam. Né? E se vierem a acontecer, porventura, lá na frente, a pessoa ela vai se tocar também, porque ela vai lembrar disso. Ela vai lembrar desse momento. E que isso não pode apagar, e são coisas diferentes, aquilo que acontece dentro das quatro linhas. Então, repito, todos nós, como profissionais, vamos ser avaliados. Então, você pode ser mulher, eu posso ser homem, e vamos ser avaliados e vamos ser cobrados. Mas não é porque você é mulher, eu sou homem. É porque a gente é profissional e a gente precisa ser cobrado pelo nosso trabalho. E isso vai acontecer com a árbitra, vai acontecer com o árbitro, vai acontecer com o goleiro, vai acontecer com o centroavante. O São Paulo foi melhor do que o Bragantino. A árbitra não errou em nada que fosse capital, ela não teve nenhum envolvimento no resultado da partida, muito pelo contrário, eu achei que ela fez uma ótima arbitragem. Não foi pênalti naquele último lance. Não foi pênalti, ela expulsou corretamente o Alan Franco, eu acho que ela fez uma boa arbitragem e aí o São Paulo fez uma boa partida, isso que eu acho bem interessante. O Lucas Moura está voltando a jogar o seu melhor futebol e aí quando a gente cobrava, a questão não é você ficar nesse redemoinho, isso aqui é um redemoinho, sabe? De você ficar custo-benefício, quanto custa, quanto tem de benefício. Isso vira um redemoinho, mas infelizmente, quando você tem um orçamento, e todos nós temos orçamento, o São Paulo tem um orçamento, você precisa saber como usa esse orçamento. E o Lucas Moura e o Oscar estavam nesse orçamento do São Paulo de uma maneira exacerbada, custando muito caro. Aí o Oscar sai do São Paulo e o Lucas fica e o Lucas volta a jogar agora. Volta a jogar. Quando você volta a jogar... Está sendo importante. Muito importante. Não só dentro de campo, como a voz dele, né? O jeito que ele fala, a energia que ele transmite, as palavras, a experiência que ele está tendo. Essa experiência, tanto dentro quanto fora, ela é importante, mas o mais importante é que o Lucas tem essa entrega que ele está tendo. E ele precisa ter continuidade.
realidade, algo que não aconteceu em 2025. Então você não pode pagar muito e não adianta fazer tipinho. Eu não faço tipo, eu não fico aqui para ficar passando a mão na cabeça de jogador. Você não pode custar 2 milhões e 300 por mês, jogar 2 partidas e ficar 3 fora. Joga 2 partidas e fica 3 fora. Aí o custo é muito desproporcional em relação ao benefício. Essa é a realidade. O Lucas agora vem de 2 ótimas partidas, ajudou sobremaneira o São Paulo nessa classificação, a semifinal do Campeonato Paulista, e tá tudo bem. O que se espera é que essa sequência ela continue. Agora, Elia, estão dizendo que o meio-campo do São Paulo é melhor que o meio-campo do Palmeiras. Fala aí, Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha, e aí? É melhor, não é? Esse Marcos Antônio joga muita bola. Joga muita bola, hein? Joga muita bola. Fez diferença. Desde quando ele começou no São Paulo, ele fez muita diferença. Marcos Antônio joga muita bola, joga no meu time. Joga no seu time? Joga no meu time, mas o meio-campo do São Paulo não é melhor que o meio-campo do Palmeiras. É o que estão dizendo por aí. Não é melhor, não é melhor. O Danielzinho, ele tem qualidade. Vamos cutucar. Mas vamos lá. O time do Palmeiras tem uma qualidade impressionante. Quando você põe Andréas Pereira, você está falando de outro patamar. Eu sei. Você não pode se esquecer que o Paulinho pode jogar como meia. Você não pode se esquecer que esse Alan joga muita bola. Se não jogasse muita bola, já mandaram 30 milhões de euros. Sabe quanto é 30? 180 milhões de reais por ele, o Palmeiras não vendeu. 30 milhões de euros, 180 milhões de reais e o Palmeiras não vendeu. Cheio de campeonato aí pela frente, vai ficar vendendo jogador bom, não que pode. Tudo bem, pra você ver a qualidade que ele tem. Veja, você tem que ter 2 times então, ali. Com todo respeito ao Danielzinho, não dá pra comparar Danielzinho com o Alan. Não dá. Bobadilha também não dá. O Bobadilha não pode engraxar o sapato do Andréas Pereira. E aí, o Marcos Antônio joga no meu time. Mas é o Lucas Moura, imparável, veloz, embaçado, é tudo. Está aqui na minha frente. O cabeça de ovo, meu pai! Vai, São Paulo! Jogaço do São Paulo, arrebentou com o jogo, ganhou de 2-1, depois uma briga no final desnecessária. Na verdade, o São Paulo consegue uma vitória importante. Que fase que tá o São Paulo, hein? Parabéns aí. O Crespo foi mais ou menos nas substituições. A arbitragem fraca, hein? A arbitragem fraquinha, hein? Mas bem fraca, hein? Tanto é que a confusão aconteceu no final do jogo, né? Então o São Paulo passa, né? O que dá aí uma moral pro elenco do São Paulo, que vem ganhando há um bom tempo aí, né? E aí amanhã tem quem? Corinthians contra a equipe da Portuguesa e tem o Santos contra o Novo Horizontino, que vocês vão acompanhar tudo na Rádio Craque Neto Euro 17 para arrebentar. Valeu, Tricolor! Bragantino do céu, como é que vocês perdem do São Paulo, velho? Eu não venho no jogo aberto! Que isso? Salsicha! Ai, pai! Salsicha! Para! Salsicha! Vaga tricolor garantida e a pergunta inevitável. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, com muita resenha aí no final do vídeo, né? O filho do Lucas Moura, falando aí que ele é o cabeça de ovo e tá jogando demais São Paulo, né? O Lucas começou realmente a mostrar um bom futebol. O São Paulo tá num momento maravilhoso, o Caleri jogando muito, Luciano jogando muito, o Marcos Antônio jogando demais, Bobadilha começando aí a aparecer, um lateral, Lucas Amon, que tá ajudando aí o time também, né? O São Paulo tá simplesmente voando. Acho que acredito também, quando a fase é boa, os jogadores todos já começam a se destacar, pelo menos a grande maioria, e o Rafael fazendo defesaças aí, que salvou o time do São Paulo também, né? Dispensado 2-1, tava ali bem complicada a partida, e era uma partida difícil fora de casa contra o Bragantino, um time muito forte, um time que muitos colocavam aqui como favorito, que o São Paulo não ia passar de jeito nenhum, e agora tá tendo que engolir seco, né? Essa classificação do time do São Paulo, que mostra força, que mostra realmente que vai vir para brigar nessa temporada. Acredito que não vai ficar só no Paulistão, mas o que a torcida mais quer é que o time entre na disputa forte no Campeonato Brasileiro e quem sabe aí traz boas coisas
pro torcedor, né? Você tá confiante nesse São Paulo? Tá gostando do que tá vendo? E essa, né, essa discussão entre o meio de campo do Palmeiras e o meio de campo do São Paulo, será que o meio de campo do Palmeiras é melhor que o meio de campo do São Paulo? Coloca aí nos comentários se você acha que essa comparação é válida, né? Já que o São Paulo tá voando demais, o Palmeiras ainda tá ali, né, tentando achar o seu lugar, mas pode ser, né? Cada um tem a sua opinião. Gostaria que você deixasse a sua aí. Não se esqueça de dar aquela moral, se inscrever no canal, deixando seu like para ajudar o canal a crescer. A gente trazer mais conteúdo do São Paulo para você. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, fui!